toda essa tralha. O lençol, não dá para usar um lençol em dois corpos diferentes, que ele fica se esfregando. A gente lavava o lençol. Era um inferno. Era uma escola que eu não sei por que eu inventei isso. Mesa, que a gente usava como cama ou mesa, tinha 26. Então, não deixa seu aluno achar que agora, porque é aula online, eu não estou com uma ferramenta chique de um aparelho cheio de molas. É importante você saber que, para o futuro, no ecossistema, é usar essa tralha mesmo que a gente te oferece. Quer dizer, eu fiz um banquinho de EVA, porque mandar um banquinho de madeira para vocês era muito difícil, que eu uso na escola, que é a altura do degrau. Mas muitas ferramentas, né, são feitas de uma forma muito simples, mas é importante que ele saiba que isso é uma grande novidade e não um recurso... Ivaldo, Ah, olha para a câmera do computador, não para da tela, senão a gente só olha a tua orelha. entendi, querido. Você está com colete no pescoço? Não, eu tô aqui, ó, Não, tô com coisa de nariz aqui, que tô com a minha amiga da Concagua. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá bom, vamos lá. Então, uma outra coisa no método é o seguinte: mesmo quando a gente ensina professores, mestres aí como vocês, não se pode, em hipótese nenhuma, parar o meio de um exercício para explicar por que eu estou fazendo aquilo. O exercício, seja para você, profissional, seja para um aluno, advogado, dona de casa, tem que seguir no mesmo ritmo, porque você é um ser humano igual a ele. Então, quando você nunca permita um professor te ensinar falando um pouco, dando um pouco de exercício, explicando e parando. Não, então, porque aí agora eu estou te encaixando a escápula, porque a omoplata, ela, o serrátil maior e o trapézio inferior, e aí o cozinho, não sei o quê. Não faça isso nunca. Você tem que ter a simplicidade e humildade de ensinar seu paciente no que se acredita, um profissional, dando a viagem para ele. Então, por isso que hoje eu estou encontrando vocês. Hoje eu vou me deter um pouco na respiração. Isso é complicado. Por que eu resolvi a respiração? Porque a situação que estamos vivendo, né? Então, não vou conseguir expor a respiração num único encontro, né? Eu tenho aí um projeto para os profissionais, ou seja, para vocês, né? Por exemplo, a Kim, que está aí, é uma educadora, professora. Ela apenas estuda comigo há 30 anos e ela se inscreveu. É lógico que ela é um profissional do meu método. Então, não é que eu estou dizendo é para os profissionais, porque eu não... Desde que eu abri meu curso de reeducação do movimento para fono, TO, professor de educação física, professores de yoga, dança, terapeutas corporais, isso logo tem aquele conflito, porque não é um curso para fisioterapeutas, ou não é um curso para educadores físicos, não é curso para enfermeiro, é um curso para cuidador
gente que está no hospital. Deus, graças a Deus, se as pessoas tiverem o dinheiro para fazer esse curso. Mas agora, nessa rede que eu desejo construir, acho que sim, né? Então, muitas pessoas deixaram de fazer, porque no mercado deles fechado para uma bandeira, um curso que é aberto para tanta gente, será que tem tal valor? Tem, meu amor. Esse é o caminho do futuro. Então, saia do compartimento fechado e abra seu mercado. Não fique fechado. Eu sou que você não vai conseguir o futuro de trabalho. Isso é o que eu estou dizendo. Então, o que eu pretendo, além de dar esse encontro sobre respiração? Mais um, eu vou explicar. Se você quiser, anote, hein? Mas não vem perguntar depois o que eu falei. Bossa de bisonte, giba de zebu, C7D1, que faz aquela escombro lá atrás, com retificação dorsal abaixo. Esse será o próximo, depois dos 3 de respiração. Como diminuir a dor lombar em bacias que estão enfiadas para dentro, que está na moda, né? Eu pego alunos que aprenderam a encaixar a bacia com a retroversão do ilíaco, enfiando a bunda para dentro. Porque, mas isso cura a minha lordose. Não cura a lordose. Empurra a lombar para trás, fazendo uma cifose que camufla a lordose. Esse será o terceiro, né? Estratégia para ligamento do joelho, o próximo, para quem não usa o tornozelo adequadamente, que todo problema de joelho vem de um tornozelo que não é funcional. E o último é concentração de memória, cognição, através de exercícios psicomotores. Tanto para o adolescente ou jovem de 8 a 12 anos que não se concentra em sala de aula, como para uma senhora pós-menopausa que começa a entrar num estado de demência. Sabia que o exercício para isso é o mesmo, só que colocado de formas diferentes. Então, o que eu pretendo é dar para vocês 3 ciclos para cada respiração, bossa de bisonte, lordose lombar com bunda enfiada, né? Porque lordose lombar com uma iguinha pocotó é mais fácil de corrigir, né? Ligamento de joelho e tornozelo e a questão cognitiva. E hoje nós vamos para a respiração. Por quê? Porque nas aulas que eu tenho dado para vocês, a gente tem trabalhado muitas coisas sempre vinculadas à respiração. E muitas coisas muito específicas, só que são complexas. Se eu não expor um pouquinho o porquê que eu faço desse jeito, fica muito vago, né? Fica, o Ivaldo é legal, é criativo, ele é louco, cada dia ele inventa um babado. Mal sabem vocês que tem reflexão, mas não quero dizer que a intuição não seja importante, que a minha espontaneidade não seja a minha chave. Não, eu não quero. Mas tem um raciocínio atrás. O porquê? Alguém entrou aí? Eu estou ouvindo o som. Não. Acho que no momento, nesse momento, habita em todos nós um forte sentimento que o ar que respiramos é tudo e que sua falta nos conduz inevitavelmente, imediatamente à morte.
Isso sempre foi assim. Eu nunca creio que qualquer ser humano, quando alguém lhe tapou o nariz e a boca, ele sentiu que ele sobreviveria. Então, não mudou nada, né? O pulmão está intrinsecamente ligado com o ambiente externo, com o mundo, com esse universo que eu vivo. E ele estabelece um imenso, imediato elo com a minha célula. A célula, quantas células eu tenho, hein? Ninguém sabe responder imediato, né? Esse processo. 1 trilhão. Quanto? Alguém falou? 1 trilhão. É 1 milhão, talvez até Não, mais, né? Trilhão, Bom, 1 trilhão. tá Cerca de 1 bom. trilhão. Então vamos compilar, né? Isso é verdade. E olhe lá, né? Enquanto 1 milhão a cada dia. A respiração ela está ligada a essa vinculação da oxigenação celular, que é o mais profundo que eu tenho, né? Ela está ligada às minhas vísceras. Mas, na verdade, o que nós trabalhamos aqui? Um trabalho postural, de organização motora. Então, como eu faço? Quem trabalha, talvez, desculpa, eu não trabalho e não sei, com yoga, ele deve, talvez, imediatamente levar o seu paciente, aluno, para relação com o prana, com o ti fundamental, quando ele inspira, que é atingir as células. Nós, que trabalhamos aqui com locomotor, não podemos deixar de dar esse sentimento ao paciente. Por mais biomecânico que seja o nosso trabalho. E você, que é educador físico ou fisioterapeuta, quando trabalha na organização biomecânica, você está fazendo o biomecânico, corpo estruturado dele, ser o intermediário entre o universo que ele pertence e a essência da célula dele. Então, tome cuidado, transfira nesse momento que as pessoas estão morrendo de medo e sentindo a morte próxima, que ele, quando inspira, ele está criando um elo do universo com a célula que ele tem, que, como você disse, é mais de 1 milhão dentro do nosso corpo, né? Então, a respiração ela está ligada ao coração imediatamente. Então, ela é ligada ao sistema cardíaco. Ela imediatamente oxigena um sistema que é capital, que é meu cérebro. Agora, nós vamos discutir um pouco. Eu não vou conseguir chegar muito além hoje, porque nós temos vídeos, nós preparamos, a Juliana e a Lisa, minhas parceiras, estão aí e daqui a pouco vão mostrar. Então, eu quero fazer de tudo um pouco para mostrar o que eu pretendo nesses encontros, tá? Para você sentir. Mas o que é a gravidade de uma apneia noturna? Às vezes, 1 minuto sem respirar. Desculpa eu falar, vai se fuder. Com o pescoço em flexão, dormindo. Não sabe nem como posicionar a cabeça no travesseiro. Não sabe, nas aulas que ele teve posturais, como ele vai se organizar em decúbito lateral para dormir. E como ele vai organizar a traqueia dele na hora que dorme. Então, eu, educador corporal, hoje tenho sim a tarefa de fazer o elo entre todas essas relações com a vida.
E parar de ser isso do método aquilo, ou mesmo do método Bertazzo. Estou nem aí. Sim, lutar um pouco pela vida, do sentimento mais simples, né? Então, Val, é que a minha imagem está sempre fixada numa única pessoa. Como é que eu vejo todo mundo aqui na tela? Ivaldo, tem um ícone ali em cima, bem no cantinho, que chama View. Quando você clica nele, tem a opção de ver quem está falando ou uma galeria de pessoas. Bem no cantinho da tela, em cima, do lado direito. Do direito? Não aparece aqui, amor, mas não Nossa. faz mal. Tá bom, vai como dá. No meu tá como exibição da galeria, Dalton, Ivaldo. Tá bom. O nosso organismo tem a necessidade imediata do oxigênio, porque todas as células do corpo necessitam desse oxigênio, as 1 milhão aí. Então, eu estou trabalhando, sim, numa organização postural, mas eu não posso deixar de fazê-lo, perceber que a hora que eu falo, encaixa os ombros, alonga o braço, desce o sacro, sobe o occipital, sente o volume da sua boca, alarga as costelas, desce aqui, puxa aqui, pressiona aqui, balana, inspira, que ele está levando esse ar para as células. Senão não tem sentido. Fica só um trabalho na postura. Você, educador físico, ou fisioterapeuta, ou terapeuta corporal, ou professor de movimento, você tem que saber que você tem que criar esse elo no momento que nós estamos. Então, quando o oxigênio chega na célula, existe um condutor, uma molécula que chama ATP, que ela armazena as energias fundamentais. E a veiculação do ATP é que vai agir no estímulo tanto do cérebro, como do circuito nervoso e como do que nós fazemos, que é a ação do músculo, a motricidade. Então, a respiração age, teu aluno sabe, na contração do músculo, na oxigenação do cérebro, né? E aí você lembra, a gente faz um trabalho que logo começou a pandemia, nós começamos, eu vou me deter daqui a pouco, que era seringa com soro fisiológico, não com rinossoro, porque tinha aluno que dizia, usa o rinossoro. Usa química. Usa química. Não usa soro fisiológico, porque é horrível pegar uma seringa e enfiar. Então, eu uso rinossoro, eu sou chique, eu faço gotinhas de rinossoro a cada meia hora no meu sistema nervoso central. Quando que um soro fisiológico é uma matéria trabalhada orgânica para você lubrificar a ausência de hidratação que você tem no organismo. Mas a gente não usa no olho, não usa no nariz, não usa em nada. Mas eu uso remedinho. Mas é que eu ouvi isso de gente chique. Então, eu tinha, né? Bom, o que acontece é que quando o oxigênio chega na célula, ele cria uma combustão. E essa combustão, desculpa, eu vou fazer coisas tão ridículas hoje, eu me envergonho de mostrar isso. A combustão, né? Então, quando o oxigênio vai chegar na célula, ele cria isso, né? Calor na célula. Tanto que quando eu começo a respirar, começo a sentir calor. Que estranho, né? Mas, se não, o oxigênio, a ausência de oxigênio na célula provoca isso, ó. Daqui a pouco vai apagar. E aí apagou. Ou seja,
Se eu não respiro, o teu aluno sabe disso, que sem essa respiração sutil, que não pode ser aquela atitude aeróbica, quando eu estou correndo, eu respiro. Nós vamos ver que isso não quer dizer que se oxigena. Se oxigena o pulmão que infla e esvazia. Mas qual é o intermediário entre esse trabalho que fica no energético, solto, com a mão solta, com a bunda solta, com o pé solto, inspira e expira, e esse trabalho de um corredor correndo, achando que ali ele consegue a energia? Qual o intermediário? É o que você faz. O trabalho da postura. Entendeu? É isso, e é o que a gente está te propondo, que você sabe fazer de outros jeitos e maravilhosos. Eu sei do meu jeito, você sabe do seu. Mas é isso que você está fazendo, você intermedia entre essa ação daqueles que acham que eu relaxo, penso em Krishna e inspiro e expiro e encontro o universo, e o outro que corre para ter energia. Qual é o meio do caminho? A organização da postura e de uma ordem motora. Não sei se eu estou me explicando, mas não faz mal. A célula vive num sistema aeróbico. Então, todo mundo achou que todo exercício aeróbico é a solução. Se fosse... Bom, desculpa ser um pouco grosseiro, mas nós somos seres aeróbicos. A nossa célula, ela vive pelo oxigênio. Isso me dá um grande prazer de pensar nisso, quando eu inspiro. Porque eu penso que vai lá para a célula, apesar de, na hora de inspirar, encaixar o ombro, descer o saco, subir o occipital, não sei o quê. Mas não posso ficar só nisso. Eu tenho que perceber que a dimensão do microcosmo é me levar para um universo. Mas muito acho que ir para o universo é se soltar. Sei lá como é que é. Sabe que estima-se que o nosso corpo produz essa molécula de ATP que processa a veiculação do oxigênio que entra? O mesmo peso que você tem no corpo, você produz o mesmo peso de ATP por dia. Quando você, por causa da sua oxigenação. Então, esse ATP, será que é o Qi? Será que é o Prana? O que é esse ATP? A ciência ocidental a considera como veículo das... O que é o oxigênio entra, o ATP faz o quê? Queimar a glicose do lipídio, do glicídio, aquela porra lá que você come. Desculpa, quando eu como pizza. Eu nunca fiz isso, nem tomei vinho, né? Então, cabe aqui falar para vocês o que significa trabalhar com elasticidade e força. E hoje nós estamos falando de elasticidade e força de músculos respiratórios, que são desse tamanho. Olha meu dedo aqui. Eu estou aparecendo, Val, no vídeo? Porque eu não me vejo, Sim, não sei. sim, está. Oh, quanto menor é um músculo e mais grupos dele, como os intercostais externos, você tem noção de quantas fibras existem? Mais poderosos eles são, interósseos palmares, mais poderosos. Então, quando você olha um quadríceps fodão, ele consegue uma contração fásica de segundos. Os pequenininhos conseguem manter uma força que vocês não têm noção do tempo de força e do quanto que ele adquire de energia para isso. E nós estamos falando de músculos respiratórios. E as pessoas sabem o que elas pensam em respiração? Só no diafragma. Tadinho do diafragma. Uma abóboda que desce,
comprime minhas vísceras para eu fazer cocô, xixi, e volta e comprime o pulmão e o coração. Lógico, ele é vital, imagina. Mas é que tem os acessórios que estão ali e ninguém presta atenção nele. Só que são pessoas que trabalham com a postura. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem o que nós estamos fazendo. Não é muito simples, não. Apesar de parecer espontâneo e livre. Desculpa para quem perdeu bastante tempo já estudando a fisiologia da respiração, mas eu estou falando desse jeito para você entrar numa viagem dentro do seu organismo. Eu sei que muitos sabem que eu estou falando beabá, mas não é isso, eu não acho que eu estou falando novidade. Eu só queria que você viajasse comigo, né? Quando você inspira, 20% do ar que entra dentro de mim é oxigênio. 80% é azoto. 0,03% é gás carbônico. Então, se eu acho que eu inspiro 100% de oxigênio, eu estou viajando, né? Então, eu preciso inspirar com lentidão para absorver a energia do oxigênio. Eu preciso passar pela concavidade da faringe, laringe e traqueia com muita lentidão. Coisa que, quando eu começo a correr, é outra coisa. Mas sabia que... Bom, eu vou falar disso daqui a pouco. Toda vez que o oxigênio chega na célula, ele tem obrigação de trazer de volta para o exterior a poluição do organismo, da porcaria que eu como e de toda a química que é produzida. Então, como eu expiro esse gás carbônico? Por isso, outro dia alguém perguntou, eu dei uma conferência para fisioterapeutas de Porto Alegre. Por que você começa sempre fazendo... Meu Deus! Se você não começa eliminando o gás carbônico do seu corpo, você começa já inspirando. Se eu não expiro, eu não crio aquela a pressão interna para que espontaneamente o ar entre no organismo. Então, é muito difícil. Por quê? Expirar e fazer uma tração exige um equilíbrio muscular. Mas calma, leva tempo para aprender. Eu vou fazendo, expirando e subindo um braço, com bastão, né? Porque sem ponto fixo na mão, não é exercício. Subir um braço em ginásticas, porque você vê povo subindo o braço, parece estar rezando para Jesus, porque tudo, o ombro sobe. Subir braço, ombro subir, é Deus, é Jesus salvai-nos. Então, quando eu expiro para iniciar um exercício, é para que eu esvazie o ar residual, se é que eu vou conseguir tirar algum de lá, e que eu sinto diafragma comprimir meu coração. Aí eu começo a inspirar, mantendo uma força descendente de um bastão contra o chão. Gente, é o ar que entra dentro de mim. Quando o ar entra de mim, a mão está lá em cima apertando um bastão contra o chão, puxando a energia das extremidades para o meu centro. E o pulmão está descendo, comprimindo o quê? Meu rim, para eu mijar. Quando eu expiro, quando eu inspiro, eu ensino meu rim a fazer xixi. As pessoas não sabem. Elas inspiram e a barriga dilata, a lombar aumenta. Eu estou falando isso só para vocês entenderem, perdão, o que nós fazemos no trabalho, o porquê e como. Eu não vou me estender demais, mas estou indo por um caminho que foi construído para eu falar com você.
todas nossas células estão enclausuradas no mais profundo do nosso organismo. Elas são internas, né? E o ambiente, né? a atmosfera, a inspiração vai atingir a célula, mas sem uma organização motora, eu não consigo fazer isso. Então, essa coisa, relaxe e inspira, está fora. Então, primeiro processo, olha, todos vocês sabem, aí tem muitas pessoas que trabalham com GDS, que entendem essa essência da organização e de quanto o tipo de organização postural interfere e é nocivo à respiração. Então, a nossa postura comanda e é a organização do jeito que eu respiro. Então, se você não dá alguma referência de mínimo, opõe o sacro com o occipital, organiza as oposições dos membros, igual a Mézières fazia. Ela tinha uma ciência como organizar os membros. Falei Mézières. Béziers também, mais do que ninguém, né? Tá, aí vai, não sei o quê, agora começa a inspirar. Mesmo que você não tenha uma boa postura, o mínimo que você recrutar contra a sua tendência postural já é benefício. Então, a postura é a primeira etapa que tem o elo, a postura entre célula e universo. E o mundo, aquela coisa que vem dessa suprema energia do universo. E é isso que nós que trabalhamos com postura pensamos. Você vai dizer, mas você quer que eu me sinta tão soberano assim? Sim, sendo mediador entre o mínimo e o maior. Só que tua célula representa o universo. Ela é um retrato do seu universo. Eu queria parar um minuto só para... desculpa, tá? Porque eu preciso agora comer uma uva, né? Você sabe que os alvéolos pulmonares são pequenas uvas num cacho. E sabe o que as pessoas acham? Que inspirar é encher uma bexiga. Ai, desculpa, eu sou grosseiro mesmo. As pessoas não têm ideia, no momento que a gente vive, que o ar sobe, passa por uma curva, e que ele passa pela faringe, que é onde eu tuço. É o primeiro recurso se entrou merda. Tossir é faringe. Tá. Em seguida, ele desce pela laringe, a coisa começa a ficar chique. Só que aí, ele entra pela traqueia. E traqueia. Quantas coisas nós temos feito com água, no copo d'água, fazendo você mexer a boca. Mexer a boca e chacoalhar a boca e fazer a boca. Todo mundo achava aquilo muito estranho. Mas você não. Você é um terapeuta. Se eu não fizer aquela porra de água na boca, quero tudo, eu não dou elasticidade para os anéis da carótida aguentar tudo que ela tem que aguentar no momento. Então, é o seguinte, aonde vai meu nariz, vai minha respiração. Eu quero respirar nos rins, eu abaixo a cabeça. Tá chegando no meu rim, está chegando no meu rim o ar. Eu quero respirar na carótida, eu subo o nariz. Mas faz lordose.
para com isso. Você tem que criar uma liberdade motora nesse pescoço, no momento que nós vivemos, com o seu paciente, indescritível. Então, pensa no que eu estou falando. O ar, quando entra, faz seu paciente entender que é uma... Valquíria, tem gente entrando ainda? Oi, Valquíria? é o Bruno que entrou agora, que ele foi para casa dele. Não, mas eu não quero que entre mais ninguém, porque não tem cabimento alguém entrar agora no meio da minha conversa, porque eu também não Não, é o gosto. Bruno que foi para casa dele acessar de lá. Tá bom. Então, por exemplo, pensa, faz teu paciente entender que o pulmão é uma árvore de cabeça para baixo, porque ele se alimenta dessa energia que vem da consciência. Olha, tudo desce, a traqueia é o tronco da árvore, e as folhas da árvore estão lá embaixo. As folhas têm uma relação na parte inferior do meu pulmão com a energia muscular. E a gente não entende que um grande respirador corredor, quando alimenta seu pulmão, alimenta inspirando nos rins, pequeno e lá embaixo. Então, existe uma ação lá embaixo, né? Então, pensa na árvore invertida, que é o pulmão, que vem de um cérebro que está relacionado com algo maior. Não importa se você não é espiritualista ou não, mas esse algo maior, o cientista já está te mostrando que existe. Então, olha o que nós estamos vivendo, a ausência dessa percepção. Lógico, as traqueotomite hoje é porque ele é um ser, e quando eles enfriam aquele negócio agora, Deus o livre guarde, no que nós estamos vivendo, é porque eles nem sabem enfiar, porque tem uma rotação ali na traqueia e o negócio fura a traqueia, né? Mas eu preciso hoje pegar meu paciente, inclusive se ele tem bossa de bisonte, e mexer nele. Quando nós entrarmos mais fundo na respiração, nós vamos te colocar com o tronco caído na mesa, com a barriga apoiada na mesa e o tronco para baixo. Sabe quanto tempo uma pessoa aguenta essa posição? Quando eu dou esses exercícios no método, nos cursos de formação, que é o que nós temos feito, 2 minutos e ainda fala, me tira daqui, me tira daqui. A gente não consegue ter pressão aqui na cadeia anterior. Aqui tudo é fraco, frágil, por estratégias que nós temos que mexer, né? Então, eu comi a uva só para mostrar que o teu paciente tem que saber que quando vai, os caminhos que levam o ar, eles são muito retos. E as folhas, que são essas uvas, que são os alvéolos, inflam, e lá se processa a passagem do oxigênio para o sangue. Agora, imagina se alguém que enche de ar um pulmão pensa que é uma bexiga que infla. Tadinha, a pleura está lá, ela é bonita. Ela depende, é ela que depende do ar encher? Não, são os músculos acessórios respiratórios que nós temos que entendê-los para começar a perceber que quando eles se estruturam e fazem isometria em contração, entra energia, que nem um lutador Shaolin, antes de dar um soco, que você nem entende. Você vê ele inspirar e fazer uma apneia, muito rápida. As apneias não são longas, hein? Não é como mergulhador. Mergulhador é outra patologia. Gracinha, quiser eu ser, ficar 9 minutos embaixo d'água. Mas, né? E a gente, não, a apneia, toma cuidado. O que é uma apneia de 3, 4 segundos? Vai matar alguém? Se ele tem apneia de 1 minuto dormindo? Né? Enfim,
eu estou me explicando um pouquinho o que nós fazemos. Hoje eu estou abrindo para vocês informações para que a gente possa ir no detalhe, né? Eu queria só... Porque eu nunca vejo vocês, nunca falo o que a gente quer, né? A primeira etapa é entrada e saída pelos condutores que vão aos alvéolos. Por que nós começamos com a lubrificação? Porque, veja bem, essa primeira etapa, todos os cílios que tem, até a traqueia, que também tem, provoca uma reação de resistência à merda que você possa inspirar. Tá bom. Isso vai criar muco. Você tem que ensinar seu paciente a cuspir. Cuspir socialmente é ruim, é feio, é antiestético. Só que em sala de aula, numa ginástica, ele tem que, sei lá, papel IES. A gente fazia com balde, era horrível. Eles odiavam, eles não entendiam, achavam que eu tinha fumado uma maconha, que eu estava louco. Ou seja, fazer aquela limpeza sem uma limpeza de soro fisiológico, que leva 3 segundos. Eu ponho o Vic Vaporub só para dar barato, não precisa. E cuspir. E ele, à medida que você começa os exercícios que vão mexer na traqueia, que são os mais difíceis, que eu quero trabalhar muito, começa a vir muco. O muco é toda a sujeira que você tem interna da célula. Você não pode mandar para o estômago. Então, você tem que falar, vai cuspindo. Mas não é chique. Eu sou elegante, eu fui lá para aprender a ter postura, para ficar bonito, eu não posso cuspir, né? Então, é muito importante trabalhar esses caminhos, né? A limpeza. Segundo, limpeza foi a primeira etapa, que nós vamos dar em detalhe para vocês todas as etapas. O que é faringe, o que é mexer na laringe, o que é São mexer, 19 horas. o que é mexer na traqueia. Segundo, é a elasticidade das estruturas, das inserções. A grande descoberta de 20 anos atrás é o intercostal interno e externo, principalmente os externos. Porque a gente fica falando respirar e diafragma. Vocês não têm noção do duelo que o intercostal externo faz com o sistema nervoso central. Então, a gente imagina sempre diafragma. Se eu não mobilizar cada intercostal externo, lembra de um rolo que eu já dei, não sei quem fez, rolo de pano, hein? Não vai fazer aqueles rolos de fitness que é para bunda, pôr na costela, porque quebra a costela. Mas quando você faz aquele deitado de lado, o que significa primeiro mexer na elasticidade? Eu diminuir o espaço do músculo e esticá-lo de um jeito a favor da gravidade. Não esqueça, para ganhar elasticidade nos pequenos músculos respiratórios, acessórios, você vai a favor da gravidade pressionando e mexendo de um jeito que ele ganha comprimento e volta. Então, primeira etapa, mexer na elasticidade. Vai ensinar isso para um grande atleta. Meu querido, você corre, você arma a tua caixa torácica na corrida. Para você aguentar esse tempo de estrutura, você precisa ceder e mexer nas oposições dos intercostais. Os bons entendem, atleta medíocre não entende. Acho que ele precisa só subir na esteira e isso, né? Então, primeiro foi a limpeza. Segundo, a elasticidade dos acessórios respiratórios. O diafragma vai de lucro, porque ele está sempre submetido, tadinho. Ele está para ajudar, Ele vai a favor do que você fizer. E aí você constrói a estrutura. E o grande segredo é esse, que eu queria que um tempo vocês percebessem. O grande segredo é
quando eu me construo e estruturo os acessórios, eles retêm por 4, 5 segundos o oxigênio dentro do meu corpo, depois que eu expiro. E por isso que está o grande segredo quando você vê um corredor bom, fodão, que corre, toda a caixa torácica está armada. E ele vai correndo e você só ouve isso, ó. Ué, que hora ele inspira? O músculo, no pouco que ele inspira, retém o oxigênio. Os intercostais internos, os acessórios, a respiração se processa no CPG, no centro de integração, né, na medula, no bulbo raquidiano. Ali você tem sensores que processam uma ação com os intercostais internos e externos. E nós temos que trabalhar essa sintonia desse elo que não é cerebral, porque não dá tempo de chegar no cérebro, desse bulbo raquidiano com os intercostais. Hoje, nós vamos trabalhar nas exposições, vou pôr a Juliana agora. Eu fui meio livre hoje, solto, porque essa aula é uma boca livre, é um presente. Então, eu fiz do jeito, né? Isso é uma costela de verdade. É importante quando você pega a costela de verdade, porque ela tem um vivido. Se você passar a mão, aqui é a inserção que vai na vértebra. É uma costela do lado direito. Aqui ela se insere no apêndice xifoide. É a costela número 6. Eu peguei porque é a mais torcida que eu tenho. A inserção dela lá atrás, olha a altura, ela tem uma torção intrínseca. Ela tem uma torção, a costela, que faz aqui e aqui. E essa torção, é uma delícia pegar uma costela de verdade, quando você toca, porque você vê um vivido da respiração. Só entender uma costela é capital para você começar. Então, o que nós vamos fazer hoje? Vou te mostrar o início dessa viagem, que é desbloqueio nos intercostais, a tal da elasticidade, como nós fazemos, e depois como constrói a estrutura dele. Esse trabalho nos intercostais também serve para doença de pulmão. O efizematoso vai ter que fazer isso que você vai ver daqui a pouco. Além de ser um exercício postural fodido, você sair todo organizado. Mas entenda, a organização postural vem de uma elasticidade, tá bom? Então, eu vou pedir para a Juliana mostrar do jeito, agora, a fisioterapeuta do meu grupo, o que ela montou de um esqueleto, ela vai mostrar uma visão geral. E depois nós vamos para um trabalho dos intercostais, você vai aprender 2 exercícios importantes, que se você refletir depois e fizer o link com as aulas online, você vai ter o prazer de fazer muitos elos. Eu não falei demais hoje, ou falei, não sei, mas eu não fiz uma síntese de tudo que eu queria falar. Eu queria falar de muitas ações, mas é um início. Isso que eu proponho hoje serão pacotes que somente para quem faz online e pacotes de aulas uma vez por mês, que aí serão pagas e não gratuitas. Se você quiser, não tem problema. Hoje eu não estou cobrando, mas é um caminho. Hoje, né, não dá para gastar uma energia de um trabalho desse sem ganho, como vocês também no seu. Então, o que eu estou dizendo é que nós vamos propor um pacote para o profissional que quiser
mas só para quem faz aula online, senão não entra nessas aulas. E se não quiser, você vai continuar aprendendo tudo isso que eu falei hoje nas minhas aulas. Ju, entra você agora com o seu vídeo. Vai, Val. Vou colocar o vídeo aqui, vou só admitir duas Antes pessoas. disso, eu queria agradecer a presença do Bernard, que é um grande mestre, que eu me sinto honrado da sua presença mesmo, do meu coração, porque você, para mim, é meu mestre. E eu fico muito feliz de te ver nessa, sabe, essa presença aí. Obrigado, Bernardo. Um imenso abraço. Vamos, Ju. Vamos lá, eu vou compartilhar o vídeo da Ju aqui. Vou admitir duas alunas que caíram. Só vou explicar. A Ju vai mostrar uma visão global dela. Depois nós vamos mostrar 2 exercícios e acabou o nosso encontro. Se você quiser fazer questões, perguntar, faça no nosso grupo do WhatsApp, que eu respondo imediatamente, mas expondo sua questão depois de uma reflexão, e não falando agora aqui, abrindo para uma discussão, que vai virar um caos, que cada um pensa uma coisa e deseja uma coisa. No WhatsApp, você dorme 2, 3 dias com o que eu te falei e me manda as questões expostas em grupo. Individual eu não respondo. Aí eu te respondo o que você quiser, do que eu souber. Vai. Todo mundo está vendo a tela? Faz um joinha aí com a mão. Perfeito. Tá a tela cheia? Não. E agora, Ju? Sim. Espera aí, deixa eu só conferir. Ao lembrar de desligar os vídeos. Isso. Então, vamos lá. A gente ficou aqui uma semana inteira fazendo essa brincadeira de montar essa escultura para vocês. A gente sabe que hoje em dia existem muitos aplicativos que mostram com muita fidelidade, de um jeito muito interessante, essa tridimensionalidade do corpo. Mas aqui a gente quis brincar com essa dimensão maior, sabe? De você perceber, pelo tamanho mesmo, a majestade que é, né, essa estrutura, né? Como que um tórax, né, se organiza sobre uma bacia, que aqui a gente representou meio por essa mesa aqui está representando a nossa bacia, mas como que esse tórax ele vai se organizar aqui, né, se suspender e lutar contra a gravidade. Então, se a gente pensasse nessa estrutura toda, né, sem a ação dos músculos, a gente imagina como que, na verdade, são os músculos que vão dar essa possibilidade dessa suspensão, dessa estabilidade, né? Então, pensa a majestade que é você ter um tórax, né, que se organiza sobre a bacia, que por sua vez se organiza sobre um pé, né? E que um ser humano que se mantém em sua verticalidade, ele tem toda a estabilidade e a organização postural necessária para essa verticalidade, ao mesmo tempo que ele mantém uma flexibilidade que permite o inspirar e o expirar, o inspirar e o expirar. Só que se você vê uma pessoa agindo no seu cotidiano, um corredor correndo, um cantor cantando, você sabe que aquela pessoa está respirando, mas você não vê o desenho dele submetido a essa respiração. Você não vê um tórax que infla e depois desaba, que infla e depois desaba. Você vê, sim, que ele sustenta o corpo dele na ação que ele está fazendo. Então, na verdade, seja uma marcha, seja uma corrida, seja a manipulação, seja um se agachar, imagina a plasticidade desse corpo para conseguir se organizar posturalmente para essas ações e, ao mesmo tempo,
manter toda a flexibilidade necessária para que internamente, no pequenininho, esteja acontecendo todo o movimento de expansão e retração dos pulmões, né? Então, toda essa micromobilidade interna que existe, ela é sustentada por, por músculos que mantêm esse desenho corporal. Aí, Val, você emenda logo no próximo? Sim, deixa eu só pegar aqui o próximo. Então, era isso que a gente queria que vocês pudessem visualizar aqui, como existe realmente uma majestade nessa sustentação, né? Então, são linhas de forças que vão no sentido oblíquo, para trás e para cima, trabalhando toda essa sustentação, manutenção dessas costelas em expansão, né? Então, se a gente vai vendo até aqueles músculos posteriores, como eles todos têm essa direção ascendente oblíqua e que vão garantir como que a gente possa manter esse circo armado, né? Que é por onde vai acontecer todo... É um espetáculo mesmo, não é? Esse diafragma que desce, que se apoia sobre as vísceras, que expande os pulmões, né? E que depois volta, permitindo a saída do ar. Agora, esses músculos, eles trabalham em relações de sinergia, né? Então, aqui a gente tem o oblíquo externo no abdômen, que a gente não conseguiu representá-lo nessa forma mais cilíndrica, mas o que é interessante é pensar que ele vai até essas costelas inferiores. Então, esse músculo, ele trabalha de forma excêntrica, né? Ele não pode se fechar, trabalhar concentricamente, porque senão ele vai fechar essas costelas inferiores, né? Então, ele tem que se manter de forma excêntrica, né? E isso é garantido pela ação de muitos outros músculos. Aqui a gente tem os intercostais externos, que tem essa mesma direção oblíqua, e em rosa a gente tem os intercostais internos. Esses dois músculos juntos, eles trabalham numa sinergia, garantindo, né, a elasticidade entre as costelas, nesses espaços intercostais. Os intercostais externos, sim, agindo mais no momento inspiratório, né? E os intercostais internos agindo mais no momento expiratório. Vem vindo aqui, Bruno. Aqui a gente tem, né? Então, os oblíquos externos, os intercostais externos, e aqui o serrátil anterior, que é um músculo, olha, que vem desde lá de cima, que ele pega as costelas como se fosse uma mão aqui e suspende essas costelas, né? Ele vai lá por baixo da escápula e se insere no bordo da escápula, lá internamente. Aqui, ó, vem ver aqui. Ele vai aqui por dentro e se insere aqui nesse bordo externo. Então, ele tem sim toda uma ação na mecânica da cintura escapular, mas quando essa escápula está bem estabilizada, encaixada, ele age soberanamente nessa manutenção dessa estrutura lateral do tronco. Aqui a gente tem o serrátil posterior superior, o pequeno denteado, né? Pequeno serrátil posterior superior, e aqui é o posterior inferior. Ambos trabalham de forma sinérgica, né, na respiração. A gente vê aqui que esse serrátil posterior superior, ele trabalha suspendendo as últimas costelas, então ele tem como músculos sinérgicos os intercostais externos também, né? E a gente vai ver o escaleno lá na frente.
Aqui a gente tem o posterior inferior, que ajuda a manter o volume dessas últimas costelas. E ele tem uma ação muito importante na manutenção desse volume, para que os pilares posteriores do diafragma, que estão lá nas lombares, tenham espaço para trabalhar essa tração, né? Para que o diafragma consiga fazer o seu movimento, tem espaço para trabalhar bem no centro do tórax. Senão ele vai... Se aqui está fechado, se essas costelas se fecham, a gente vê que a expansão do tórax vai acontecer muito mais lá na frente do que aqui atrás. Aqui a gente tem, né, a gente consegue entender a importância de uma coluna que nunca perde o seu comprimento. Então, essas ações que vêm desde a bacia, glúteo, a estrutura das pernas que mantém esse sacro tracionado para baixo, e ao mesmo tempo ações que vão garantir que a cabeça se organize lá em cima em oposição à bacia, que vão garantir esse comprimento da coluna mesmo nos movimentos de flexão. Mesmo quando eu me enrolo, eu mantenho o meu comprimento. Isso é muito importante para que a respiração aconteça com equilíbrio. Aqui na frente a gente tem os escalenos. Aqui eu representei só o escaleno anterior, que vai ter essa ação sobre a primeira costela, né, de suspensão. Então, depois a gente vai ver nos exercícios como o volume dessas costelas anteriores precisa ser garantido, né? E o escaleno ele tem uma ação muito fundamental nisso. O pequeno peitoral, que na verdade se insere na escápula, no processo coracoide da escápula, mas aqui a gente representou dessa forma, mas que vai também ajudar nessa suspensão das costelas superiores aqui na frente. Bacana. O próximo vídeo, Ju? Sim, vai. Vamos lá, peraí. Dando continuidade, agora nós vamos trabalhar 2 exercícios. Primeiro, você tem que trabalhar deitado, mobilizando a costela. Quando a gente explicou que quando você expira, você mantém a caixa montada, estruturada, não quer dizer que os primeiros exercícios não devam mobilizar as costelas no sentido de uma expiração. Então, agora, primeira etapa, mexer nas costelas para que elas encontrem um movimento, sem que haja torção do eixo, tá? Isso feito, aí você começa a construir a estrutura. Então, olha aqui como as costelas funcionam. Ó, ela, da parte do apêndice xifoide, ela desce, ela vem subindo por trás. Nunca trabalhe uma costela separada da outra. Você sempre une duas quando manipula. Olha para cá. Você vai trabalhar subindo, faz uma curva e desce. Que desenho geométrico eu estou fazendo? Um 8, deitado, levemente inclinado. Então eu repito, eu subo, sustento a costela na inserção do processo transverso com a vértebra. Em seguida, eu desço até o apêndice xifoide para sentir o uso dos transversos do abdômen e do reto abdominal e do triangular do externo e dos peitorais. Tá, então eu subo e desço, subo e desço. Olha o movimento de um 8, movimento de um 8. Vamos fazer isso no papel, que a Ju vai mostrar. Vem.
Val, aí já é o próximo vídeo. Tá ótimo. Desculpa, ficou tudo cortadinho. Sim, mas tá tranquilo aqui. Deixa eu já colocar o próximo. Nossa, Valquíria, você tá loira. É mesmo? Espera aí. Olha, então aqui tá o externo, ali tá a coluna atrás. Então eu subo, eu desço, né, lá da frente do externo, subo até chegar na vértebra. E aí eu desço e chego aqui. O próximo. Ju, Agora a depois gente vai colocar... Ah, desculpa, Evaldo. esses dois a gente tem que pôr junto. É, também acho, não fez sentido separar. Porque aí a gente vai pegar esse desenho e colocar na Lisa para a gente poder visualizar isso no corpo, né? Então deveria estar já junto. Vai. Eu subo aqui e eu desço. Lembrem bem desse desenho, porque a gente vai trabalhar isso no decúbito lateral. Então, não esqueça que existe uma linha de força que suspende a costela na inspiração, porém, a linha de força descendente, que é estimulada pela força muscular, não quer dizer que a costela vem acompanhando. Mas, na primeira etapa, nós vamos brincar com o suspender e fechar, para tirar a rigidez do eixo vertebral. E no outro momento a gente vai manter essa linha de força para cima, enquanto a gente pensa nessa linha de força para baixo. Ivaldo, aí você já quer que a gente coloque, então, a Vai, vamos manobra? embora para os exercícios. Vamos! Então, agora a gente vai mostrar o trabalho em decúbito lateral com a Lisa, eu fazendo na Lisa, essa manipulação, né? Então, vocês entenderam, a gente primeiro estimula essa mobilidade nos dois sentidos, e depois a gente vai trabalhando com a sustentação da linha de força ascendente, que é a linha, né, desses músculos inspiradores acessórios, enquanto a gente trabalha a expiração, né, para que esses músculos expiradores também tenham a sua força e não, como se diz, que o corpo não se modele nessa direção, que a gente mantém esse circo armado enquanto a respiração acontece. Pode pôr, Val. Perfeito, Ju. Vamos pro vídeo, então. Aqui a posição em que a gente coloca o corpo, ela é muito importante, né? Então lembre, a bacia ela não pode desabar para trás, nem desabar para frente. A gente tem que manter essa linha da bacia bem vertical, aqui está o isquio, e manter esse alinhamento até aqui a linha da orelha, tá? A escápula, isso, ó. Essa linha, isso aqui é fundamental. Sem isso, a gente não consegue trabalhar as costelas. A escápula tá sempre tracionada aqui para frente, tá? Então, aqui, isso. Não aqui, isso não, tá? Então, a gente já posiciona a escápula aqui. Já pode estimular um pouco essa oposição em relação ao crânio, né? E aí, eu vou começar a trabalhar, primeiro, pensando em dar mobilidade. Então, eu vou por áreas. Eu vou começar aqui embaixo e vou subindo. Então, eu vou trabalhar, ó,
para cima. Aquela linha de força que a gente desenhou. E eu desço e eu subo. Essa linha de força. E eu desço e eu subo. A mobilidade da costela não é uma mobilidade muito grande, né? Porque tem muitos ligamentos. Mas a gente precisa ganhar essa possibilidade de ir em flexão e extensão. Então, a gente vai trabalhando isso por áreas, ó. Eu subo essa linha de força e eu desço. Eu subo e eu desço. Ó, subo e desço. Fala, fala. Subo e desço. Até chegar nessas costelas mais superiores aqui, ó. Eu subo e desço. Subo e desço. Bom, feito isso, a gente vai colocar a respiração junto. Então, a gente vai trabalhar essa mesma amplitude, essas mesmas direções, só que já pedindo expiração e inspiração, tá? Então, eu inspiro e eu solto o ar. Eu não, ela. Inspiro. Inspira ali. Solta o ar. Nossa, o Bruno tá virando um videomaker. Inspira. Olha a mão de trás da Ju subindo as costelas. Solta. Isso tudo chama elasticidade. Não está estruturando ainda não, hein? Ela inspira e ela expira. Ela está encontrando mobilidade. Quando Que você, na a hora gente que trabalha você na vai correr, inspiração, é o corpo outro nunca papo. pode cair para trás, né? Então, muitas vezes, Ah, quando eu isso é vejo importante. que tem essa tendência, além de eu suspender essa linha, eu dou uma pressão aqui para não deixar o tronco ir para trás. Ao mesmo tempo, meu cotovelo Se jogar pode para trás é ajudar roubada. aqui a manter essa tração da bacia. Inspira, ó, o tronco não pode ir Olha para o trás, a gente cotovelo tá dela trabalhando uma puxando linha o de ilíaco força para que é baixo. vertical. Olha a E eu linha tô aqui. garantindo aqui uma oposição do ilíaco. Solto o ar. Aí eu posso deixar ceder um pouco, ó, né? Então, Isso é ouro em quando a pó, hein, gente gente? trabalha na INS, e precisa pensar sempre numa ação que é de descompressão. Na expiração, agora, a gente vai buscar essa mobilidade realmente de fechar. De fechar. Então, vai. Inspira. E expira. E aí Você você viu que a mão dela insiste vai lá nessas na áreas onde frente no você apêndice sente que a xifoide. mobilidade está reduzida, que existe mais rigidez, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com retificações dorsais muito grandes, ou então com cifoses muito grandes aqui, né? Então, isso tudo são desenhos que a gente vai tentar equilibrar com a manobra.
Então, olha aqui, ó. Prestem atenção na Aqui a gente está fixação do estruturando braço nessa da força paciente. ascendente da costela, é a estrutura necessária para que eu corra, para que eu haja no meu dia a dia, né? Então, o que eu estou trabalhando aqui é uma sustentação, um alinhamento entre minha bacia, meu tronco e minha cabeça, a partir dessas linhas de força ascendentes, né? Essa estrutura eu não perco no meu dia a dia, né? Agora, sim, existe a mobilidade na flexão que precisa estar garantida, mas na hora de executar uma tarefa, na hora de cantar, na hora de correr, eu estou usando essa estrutura aqui de sustentação. E a respiração lá dentro, ela está acontecendo. A gente vai trabalhar essa sustentação. Então, o que você vai fazer, Lisa? Você, quando trabalhar essa força aqui Pensa no 8. ascendente, você vai pensar nessa linha de força do 8 ascendente, manter isso aqui na hora que você trabalhar essa linha descendente. Sem perdê-la. Sem perder essa aqui. Nessa hora que você chegou aqui, você vai estimular de novo a linha ascendente, você mantém esse tônus aqui e ganha essa força para cima. Ótimo. Aí você mantém isso e trabalha para baixo. Vem, chega, mantém isso aqui e vai. Vai trabalhando essa descida, vai descendo, vai soltando ar. Segura a outra, segura, segura. Chegou aqui, você vai subir de novo. Segura essa força e vai, sobe, 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 sobe. Ficou aqui, fica. E vai, desce, 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 vai, desce. Isso. Chegou lá. Não perde o volume, vem. Vai subindo, mantenha essa linha de força aqui na frente. Vai subindo, vai subindo. Isso, relaxa um pouquinho. Agora você vai fazer sozinha. Você vai pôr a mão. Primeiro só o movimento, Lisa. Você vai fazer a linha de força para baixo. Isso. Segura aí e começa a trabalhar a sensação de ir para cima. Não perde a sensação de segurar lá na frente. Isso, vai suspendendo, lá para trás, lá para trás. Segura aí, volta a fechar, a descer. Isso, não perde lá, não perde. Lá atrás, continua suspendendo lá atrás, continua suspendendo. Isso, vai pensando nessa linha para frente. Segura e vai subindo. Vai subindo, não perde a sensação de sustentar lá na frente, a linha de força descendente. Isso! Agora, mantenha a suspensão e vai descendo. Vai descendo, mantenha essa posição. Mas agora brinca de fechar e abrir para desbloquear um pouco. Agora, dança. Vai brincando mais, pode fechar e abre. Mudando as mãos, a mão de lugar. Pode ir subindo com a mão, tá? Você vai mudando de arco costal. E no lugar mais trágico, que é as flutuantes. Isso, sobe, desce e sobe até, imagina que vai chegar lá atrás. Isso. E desce. Agora vai descendo de novo até chegar nas flutuantes. E vai. Pequeno peitoral. Lá em cima. Isso, acima do seio. Pensa, isso, aí em cima na axila. Isso. Na região do pequeno Agora, peitoral.
Pensa na suspensão, até lá atrás, cresce a cabeça, isso. E desce. Agora, coloca o braço lá na frente, mantém mais um pouquinho. Vai esticando o braço lá para frente, vai esticando, vai esticando, vai esticando. Sente a oposição da bacia. Isso, sustenta a linha vertical da bacia. Mantém essa estrutura e vai pensando nessas linhas de força. Vai trabalhando sua respiração. Bacana. Meus amores, estão me escutando? Sim, Evaldo. Agora nós vamos para o exercício estrutural, que é em pé, que é o final. Eu não despeço, não deixe de assistir, porque é o que complementa tudo isso que falamos. Isso é a primeira etapa de um início de uma viagem. Quem quiser e desejar, nós vamos nos encontrar uma vez por mês, mas aí é um pacote de encontro separado das aulas online, tá? Então, aí vocês resolvem se querem, mas nós temos aí uma grande viagem que é respiração, bossa de bisonte, lombar, joelho e cognição. E isso foi o começo. O final agora é o que fecha tudo que falamos. É a síntese do trabalho, que é sempre pôr um homem em pé. Terminar um trabalho deitado é retrógrado, não existe. Vamos ver colocar isso em pé. Eu agradeço de coração sua presença. Estou falando isso antes do último exercício, porque eu não quero me despedir no final da coisa, mas foi muito bom estar aí com vocês. Eu estou aqui, vamos para fechar tudo de hoje. Vai. Agora, nessa etapa, a gente vai trabalhar nessa posição em pé, na vertical, depois de ter feito um trabalho deitado. E é muito importante o equilíbrio do corpo sobre os pés para esse exercício. Tudo vai depender disso para poder fazer com que o exercício seja eficiente. E aí, a partir desse apoio dos pés, olha só, tem uma base, a gente forma uma base de sustentação no chão. E olhando de lado, o meu equilíbrio vai depender muito do jogo do peso que eu fizer do corpo sobre exatamente aqui, nessa região do pé, do tornozelo. Olha, essa flexão aqui é que vai me ajudar a posicionar o corpo nessa vertical. Muito bem. A partir dessa vertical é que eu tenho uma condição de organizar toda a minha caixa torácica para uma respiração eficiente. Respirar não é só inspirar, inalar o ar e depois expirar e deixar o ar sair sozinho. Não, aqui a gente vai trabalhar de uma forma global, em que é muito importante criar uma condição da musculatura do corpo como um todo, sustentar esse esqueleto contra a ação da gravidade, para permitir que o diafragma, que é um músculo principal da respiração, possa trabalhar com a sua maior eficiência, ou seja, essa descida que ele faz na hora de inspirar, ele vai conseguir ter essa ação a partir do momento em que você organiza o seu tronco sobre os pés. Muito bem. E aí, para isso, aqui atrás, nós vamos então fazer esse estímulo com o bastão. Vocês vão colocar esse bastão bem nessas costelas, nessa última costelinha. Percebe que ela é flutuante, gente. A costela flutuante, ela não tem uma inserção lá na frente. Essa região, ela muitas vezes está muito apertada, fechada. E aí impede o diafragma lá na frente de poder fazer a função
de pistão, de descer e subir. Por isso, esse estímulo é exatamente nesse local, que é muito importante. Fala, Lisa. Fala, Lisa. Fazendo com Fala. que Então, o bastão pressione essa região da costela, ó. E internamente a sua força vai tentar voltar, enfim, fazer uma briga aqui contra esse bastão para a gente poder posicionar essa parte inferior aqui do tronco. Então vamos lá, olha, venha cá. Vamos achar o... Você vem mais para cá agora. Eu vou... Para eu posicionar o bastão em mim, achar onde que está essa costela, tenta cutucar aqui com os dedos, onde você tem o seu vinco, ó, aqui na ponta. Você vem pela lateral, aqui a gente acha a costela mais fácil. Aí vai caminhando para trás um pouco, aqui, ó, eu acho uma pontinha. Aqui, agora, marca essa pontinha, coloca o bastão na parede. O ideal é que esse bastão fique bem na horizontal, não deixa ele nem muito assim, nem muito assim. E acerta o ponto da costela, olha aqui, ó, vem bem pertinho. Exatamente na borda. Cuidado para não ser na ponta a ponta. Eu ponho ele já um pouquinho mais para dentro, pronto. e aí eu vou agir, então, contra esse bastão para ganhar um pouco de largura e suspensão da caixa torácica nesse apoio. Estou estimulando aí o pequeno denteado póstero inferior, né? O serrátil póstero inferior que está aí. Tá bonita essa imagem. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar os meus pés numa boa posição para eu manter exatamente a minha vertical aqui em cima. O que eu estou sentindo aqui? O bastão, ele me empurra para frente. E eu preciso manter um pouco essa pressão do tronco, primeiro para o bastão não cair, mas para manter o posicionamento dessa bacia sobre os pés. Né? Essa é a parte Então, mais o que vai difícil. acontecer agora? Eu organizo todo o meu eixo e começo a pensar num comprimento da minha cintura. Eu crio um comprimento dessa perna lá para baixo, organizo essa minha bacia e pela ação de suspensão, eu quero chegar lá em cima na vertical, eu mantenho a pressão do meu tronco contra o bastão para ganhar esse comprimento aqui. E aí, eu começo. Eu vou agora. A inspirar. Não fala mais, vai. Ela inspira, ganha espaço, expira. Em nenhum momento ela vai perder. Enquanto eu expiro, eu não murcho lá atrás, né? Eu continuo mantendo a expansão. Expira. Vamos relaxar na expiração para vocês visualizarem? Inspira, expira. Estragou tudo. Ó como fecha Agora, tudo. nunca mais. Inspira. Não esqueça que a bacia está para frente e as costelas vão para trás. A bacia não vai para trás. Agora assistam esse tempo que ela está trabalhando. E vai ficando. E vai enchendo, esvaziando e mantendo. Braço para frente. O apoio do pé no chão aí é muito importante também para manter esse eixo, né? O peso sobre ele. A pressão do pé unilateral, do lado que tem o bastão, que é mais densa que o outro. É uma exigência na perna. Nessa hora é que entra mesmo a musculatura do abdômen, para sustentar toda essa parte inferior aí. Glúteo máximo. Isso leva 4, 5 minutos, não é? Faz um pouquinho, não. Olha aí, ela não fecha as flutuantes
expirando. Elas nunca fecham, senão o diafragma deixa de funcionar. Cortou. Bom, então agora a próxima etapa é colocar esse bastão na região de cima do tronco. Acabando, gente. Fica até o final, bem hein? no afundadinho que a gente tem aqui, olha só, perto do braço, embaixo próximo da axila e do peito. Nesse cantinho, a partir daqui que sai um músculo que chama pequeno peitoral, e ele vem para essas costelas aqui. E ele ajuda a suspender, então, um pouco mais essas costelas na frente. E o bastão vai justamente estimular essa região. Aqui é a ação, então, de suspensão das costelas e de abertura, né? De largura nessa região, embaixo da clavícula, que normalmente fica fechadinho. A gente precisa abrir, expandir para poder ventilar o pulmão nesse ápice. Aí, difícil. Estamos falando de costela, escápula está encaixada, hein? Para a gente abrir esse espaço e dar a condição dos músculos trabalharem com mais propriedade nessa região. Eu vou procurar aonde que está esse afundadinho, colocar o bastão aqui, vem cá, vem cá, vem cá. E eu vou de frente para a parede, olha só, me colocar exatamente paralelo a essa parede, o braço desce, e eu agora na inspiração procuro manter espaço aqui exatamente na região em que o bastão está, empurrando o bastão para frente, alargando o meu ombro, ganhando bastante espaço nessa região. De novo, A mão, o braço não está em rotação externa como vocês acham que deve ficar. Toma cuidado, ele está no plano da pronação. Vamos lá. E aí eu inspiro. Braço. Bruno, você tem que mostrar o braço aqui. Escápula encaixada. Ela vai abrir esse espaço inspirando. As primeiras costelas vão para frente. Não o externo, as costelas. Inspira e expira sem perder o volume. E inspira. Não esqueça que transverso do abdômen está fechando. Está comprimindo o abdômen, o diafragma, para ele subir. Porém, aqui não perde o volume. Ela está largando. Isso. Ganhando estrutura. Vem filmá-la de costas. Aqui. Sente que ela está ganhando volume. A escápula está encostada nas costelas. Isso. Então, vamos lá. Fica de perfil, sem bastão. Observe a linha de força da respiração. Sai daqui, certo? E vem até aqui. Então, o que a Lisa faz? Ó, se ela relaxar, aqui vai para trás, aqui vai para frente. Olha que tragédia. Isso. Então, vamos ganhar esse espaço. Lá vai. Primeiro, ela se estrutura. Sem estrutura, o ar não vai atingir. Não é o ar que tem o poder de fazer isso ganhar espaço. Primeiro eu me estruturo e agora ela vai, com o bastão atrás e na frente, ganhar o famoso paralelograma do hemitórax, de metade de um tronco. Agora nós vamos usar os dois bastões para estimular essa linha de força. Então, um bastão vai ficar atrás, o outro bastão na frente, bem onde eu mostrei lá no esqueleto, para dar essa acordada no seu corpo, para sustentar, fazer com que esses músculos acessórios trabalhem, mantendo a caixa torácica aberta. E não é o ar que a gente inspira, que expira, que vai fazer o exercício acontecer. Não, a gente vai
proporcionar um bom posicionamento para daí usar essa musculatura mais ativamente na respiração. Então, vamos lá. Eu posiciono, eu vou achar de novo o apoio da minha costelinha lá atrás, e aonde eu apoio na parede, então esse bastão tem que estar horizontal. Novamente, posiciono os pés de forma que você equilibre o corpo exatamente sobre a sua articulação do tornozelo, a sua bacia também tem que se organizar aí. Agora, com a outra mão, apoie o bastão exatamente no pontinho daqui da frente do pequeno peitoral, aonde tem a ação de suspensão, né? Esse músculo ele suspende as costelas aqui na frente, enquanto lá atrás o denteado póstero inferior vai suspender essas últimas costelas a partir de uma ação desses músculos próximos aqui da coluna que sustentam as costelas para cima e mantém um ponto de apoio para o músculo de trás poder suspender essas costelas posteriores. Então, vamos lá. Só queria ressaltar que o que ela está falando é que se não houver estrutura, esses músculos vão fazer exatamente o contrário do que está acontecendo aí. Então, entenda bem, o pequeno peitoral e o pequeno denteado póstero inferior pode fechar tudo, estragar tudo. Por outros músculos, ela está conseguindo mantê-los numa ação excêntrica para segurar o babado. Vamos lá. Não faço ação nenhuma contra o bastão, eu me afundo. E eu vou agora, na inspiração, ganhar essa distância entre o bastão de baixo e o de cima, da frente e o de trás. Isso para efizematoso é 10. Para qualquer problema de pulmão, como estamos vivendo no momento. Porém, sem postura, meus amores, não dá. Não existe trabalhar fisiologia sem postura. Isso aí é uma chave para vocês. É um presente. Ela inspira e expira e mantém. Em cima, então, para frente, para cima, e atrás, depois para baixo, para trás, né? Vamos não ver. É externo, hein? E nem é bunda para dentro. O externo está no lugar. Quem vai para frente é a costela lateralmente. Tem nada a ver com o peito. É difícil. Por isso que nós trabalhamos no chão antes, senão a pessoa não consegue. E todo o trabalho que vocês têm tido em aula online, de alavanca, tornozelo, coxa femoral, não se chega aí sem as aulas online. Não esqueçam que a bacia está no centro, em extensão. Quem vai para trás é somente a costela. O denteado póstero inferior é expirador. Porém, você, na inspiração, não deixa ele contrair. Ele age, então, excentricamente o tempo todo, sem fechar as costelas. Mas ele age expirando, ele não precisa fechar as costelas. Da mesma forma, o pequeno peitoral mantém, por causa da fixação da escápula e do trapézio, as inserções em suspensão. E se você relaxar, os dois vão agir em expiração. E vamos lá. Olha o tempo que a Lisa está aí. Ela não cede e ela está respirando. Isso é a chave. Mas isso é o começo de uma viagem que nós estamos propondo para que vocês, uma vez por mês, nos encontrem. Sim, hoje foi um presente.
mas tem, sim, um desejo de isso virar um outro pacote do nosso trabalho. Depois vocês falam com a Val e vamos lá. Acabou? Terminou aí, Ju? Não, tem mais um pedacinho aqui, o finzinho, aí eu já pauso aqui para a gente falar. Nossa, a mulher não sai do lugar, hein? Ela está doidona. Soberano para uma questão de efizema pulmonar. Nada é melhor do que o paralelograma de sustentação para um pulmão. E hoje, em que está na mania de fechar a costela, como é que faz isso, hein? Gente que fecha a costela quando expira, né? Bom, meus amores, agora vocês todos aí, eu fico muito feliz com a sua presença e acho que vocês tiveram informações e, principalmente, quem ganhou com isso fui eu, de ver a carinha de vocês, que eu nunca vejo, e da presença de vocês, e espero que cause reflexões. Qualquer questão, qualquer desejo sobre o que foi falado hoje, só respondo se você se expor na nossa página. No individual, não. Eu preciso criar uma rede de tudo isso que eu tenho construído. E rede hoje é o que leva a gente para um caminho de desenvolvimento. É o outro mundo, né? Mas foi muito bom para mim preparar isso para vocês e espero que vocês tenham aproveitado. E estou vendo a carinha da Silvia Baroni, que está lá em Miami. Ai, e quem mais que eu estou vendo ali? Estou vendo um monte de carinha. Margarete Sete. Você está onde? Paraty? Em Paraty? Hoje eu estou no Leblon, estou no Rio. Tá. Bom, Bernardo, você está aí? Tá. Mas, enfim, olha, foi um prazer vê-los. Sim, Valdo, estou aqui. Ai, que bom. Aqui. Muito obrigado. Merci beaucoup, c'était ótimo. É um prazer estar juntos com você, você sabe, hein? Prazer é ter você. Quero ver. São 20 horas. Eu quero ver o dia que eu vou fazer com a sua mulher um centro de podologia, só eu e ela aqui, mas ninguém. Não tem nenhum problema. Seja bem-vindo na Bélgica também, né? Tá bom. Tá bom, abração. Abraço. Queridos, se vocês quiserem, a partir de agora, uma vez por mês, a gente vai fazer um encontro. É um pacote de 8 encontros, tá bom? Posso explicar um pouquinho, Evaldo, como é que Eu as coisas... adoraria que vocês ouvissem o projeto. Eu me retiro, mas queria que vocês ouvissem. Então, vamos lá. Esses encontros que o Evaldo está propondo é para os profissionais que praticam o método, a fim de discutir as estratégias que ele está dando em sala de aula. Assim como ele falou essa semana, né? Se ele está preparando um pulmão para aquecer tal, se ele para no meio do exercício para explicar para vocês o que está acontecendo, ele vai perder todo o trabalho que ele está fazendo ali, né? Então, o nosso objetivo é que após um mês de aula, a gente discuta as estratégias que foram dadas em sala de aula, mas de maneira mais técnica, nesse formato que a gente apresentou para vocês, colocando vídeo de detalhamento e tudo mais. Inclusive, se vocês tiverem sugestões para que a gente melhore esse formato, também é super bem-vindo vocês postarem no nosso grupo lá o que vocês acharem que a gente pode também melhorar para o melhor aprendizado de vocês, tá? Então, assim, esses encontros são para os profissionais que estiverem praticando as aulas. Não faz sentido a pessoa entrar nesse programa se ela não estiver aplicando o método, se ela não estiver fazendo as aulas regularmente. Então, o primeiro pré-requisito é que vocês sejam alunos, né? Esses encontros vão ser organizados na primeira sexta-feira de cada mês, né? Hoje foi fora do contexto, né? Porque a gente estava
montando essa rede com vocês, mas assim, eu já tenho as datas dos próximos encontros, são 6 encontros, não 8. Então, eles vão acontecer no dia 7 de maio, 4 de junho, 2 de julho, 6 de agosto, 3 de setembro e 1 de outubro, com o Ivaldo, a Juliana e a Liz, que estiveram aqui com vocês, tá? O investimento para esse encontro é de 147 por mês, tá? Então, a gente vai disponibilizar um link para vocês, que ele vai estar num valor total de 882, e aí, quando vocês forem passar o cartão, vocês têm a possibilidade de parcelar em até 6 vezes, se vocês quiserem pagar esse valor de 147 mensal. Se não quiser, os 880 cobre o semestre inteiro de aulas, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no grupo, estou eu, o Daniel, toda a equipe do Ivaldo lá para assessorar vocês, tá bom? E se quiser falar no grupo já, depois desse Zoom, a gente vai postar lá depois o link, tá? Mas lembrando que a gente vai checar se o aluno está ativo na plataforma. Então, quem está aqui, que cancelou, que desativou o plano, também quiser reativar para poder participar dessa formação completa das aulas, também pode falar com o Daniel, e aí a gente vê algum pacote mais estratégico para quem se desligou da escola e quer retomar para fazer parte dessa rede de profissionais, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, é só nos chamar lá no grupo. E eu agradeço a presença de todos também, e tudo isso foi feito com muito carinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser falar, pode abrir o microfone. Gostamos. Oi, Bárbara. Obrigada. Obrigada, Parabéns, gente. Muito bom, equipe. parabéns. Foi Muito bom. ótimo, muito bom. Obrigada. Obrigado, Ju. Muito obrigada, Muito, boa muito noite. bom. Obrigada. Adorei, Obrigada. Obrigada, boa noite, até a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigada, foi ótimo. Daniel. Boa noite, já bom fim de semana. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, obrigada. Bom fim de semana para vocês. Boa noite. Beijo, Vavá. Beijo. Tchau, Val, beijo. Tchau, lindão. Tchau, Rafa. Obrigada. Ali, pai. Aí, Mas você não está assistindo a aula? Eu não estava assistindo a aula. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Bernardo. A gente se vê. A minha câmera não abriu, não sei o que aconteceu, mas não deu certo. Pessoas. Tchau, tchau. Tchau. I have many questions. Tchau, obrigada. Aí eu esquentei, assistindo a aula, esquentando. Se eu não venho, eu depois tenho perna e venho. Ô, Val. Oi. A minha câmera parou no meio, não sei o que aconteceu e não voltou mais. Fiquei tentando, mas não consegui voltar a câmera. Ah, então, você jogou lá no grupo, mas eu não sei de PC como te ajudar. Eu sei que é um problema de configuração, mas eu não sei te orientar aonde você ir, porque eu só tenho Mac, mas depois eu posso pesquisar na internet algum tutorial e te mandar. Tá, não, eu vou ver com meu filho, então, se ele consegue também aqui me ajudar, porque eu não sei o que aconteceu, estava aberta desde o começo, estava conversando com todo mundo, então, aí depois travou e pela fechou. Não sei notificação o que que você aconteceu. mandou, ele fala assim, verifique a permissão, é alguma coisa técnica da tua máquina que impediu a câmera de ser acionada. Então, deve ser algum tipo de controle, porque às vezes a gente tem configurado o controle dos pais, coisas que o computador ativa assim sem a gente perceber, né? Então, pede para ele dar uma olhadinha, mas uma coisa que sempre resolve para mim, quando dá esse tipo de pau, eu desligo a máquina totalmente e reinicio ela. Porque às vezes você, tipo, trabalhou, que nem no meu caso, às vezes eu trabalho desde de manhã com a máquina, tal, vou fazer um zoom, o último zoom ela trava porque ela entrou muitas vezes nesse processo e parou, entrou e parou. Então, quando eu desligo a máquina, ele, tipo, anula tudo isso e volta do zero. Então,
isso, assim, é uma dica para tudo, assim, quando tá dando tudo errado, você não está conseguindo salvar documento, tá tudo muito caótico, é porque no background, por trás da tela, estão rodando muitos processos. Então, reiniciar a máquina é capital, assim, antes de se tomar qualquer outra decisão, porque às vezes até uma configuração que você aplica, ele não entende porque ele está preso nesse monte de processo. Então, o primeiro passo faz isso, desliga tudo, liga de novo. Se não tá. Eu até pensei nisso, em sair da sala, fechar e voltar. Certo. Mas estava no meio da explicação, eu não queria perder a explicação, e aí fiquei preocupada de depois não conseguir voltar, e eu falei, não, vamos sem câmera mesmo, para a próxima eu já vejo como é que faz. Mas, de qualquer forma, sim, já quero me inscrever no próximo aí, no curso já está tudo certo. Tá bom, depois, então. Na hora que você mandar o link, a gente vai resolvendo. Obrigadão, viu, meu bem? Amei, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Um abraço. Super beijo. Super beijo. Vejo vocês segunda na aula. Verá sim. Beijo. Tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigadão. Vou fechar essa sala.